Olá pessoal, tudo bom? Mais uma segunda-feira aí com contação de histórias, né? Hoje com uma convidada especial, que maravilha, deixa ela já se apresentar. Hoje também com um clássico, né? Nós temos mesclado muito a possibilidade de trabalharmos com os clássicos e com aquelas outras histórias que trazem todo um simbolismo e uma reflexão muito importante nesses momentos. E essa semana, infelizmente, a gente está entrando na última semana do projeto. Tudo que é bom, né, às vezes dura pouco, e o projeto de contação de história, nós tínhamos uma previsão de fazer em torno de 3, 4 semanas, era o que estava inicialmente previsto, e me deixou muito feliz. Foi um projeto que apesar de simples, ele agregou muito, agregou para vários profissionais, vários convidados, ele agregou a famílias que iam, adultos que iam escutar as histórias, então isso tudo me deixou muito feliz. E hoje com um clássico, né? Eu vou deixar você se apresentar para nossas redes sociais, hoje com Instagram da Domus, o meu e o Face, e dentro de um clássico incrível que eu adoro. Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Neri. Obrigado pela aceitação da minha participação. Sou Aldinete, né? Sou psicopedagoga, sou mestre na área da educação, tenho já somente 20 anos dentro da educação e estou aprendendo a cada dia e sou apaixonada pela contação de história, né? Então, hoje nós trouxemos para vocês o Patinho Feio. Vou deixar então você aí e vou para os bastidores agora. Ok. Então, inicialmente, a história do Patinho Feio, ele nos traz uma mensagem muito positiva, né? É uma história que deixa uma mensagem de reflexão. É interessante que, principalmente, isso é uma dica que eu deixo aos pais, que você leia o livro antes, que você entenda a mensagem antes, para poder você fazer aquela leitura e essa leitura seja uma leitura realmente prazerosa para as crianças. Então, o Patinho Feio, ela deixa essa mensagem que nós vamos acompanhar agora. E assim começa. Era uma linda tarde na fazenda e Dona Pata aguardava ansiosa o nascimento dos seus patinhos. Isso as mães passam, essa ansiedade, essa curiosidade à espera do seu filho, e com a Patinha não foi diferente. A mamãe Pata não se conteve com tanta felicidade quando ouviu os primeiros crack, crack, crack. O que eram isso? Os ovinhos se quebrando, e um por um. E ela, muito impaciente para conhecer o rostinho, a carinha de cada patinho, de cada filhote, a mamãe percebeu que somente um ovinho, o maior de todos, esse estava lá quietinho. E ela ficou muito ansiosa, preocupada, porque aquele ovinho continuava lá. E de repente, crack, 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 o ovinho grande lá dava o sinal. E saiu do ovo, bem de repente, saiu do ovo o seu patinho. Só que tem um detalhe, ele era super desengonçado, ele era maior e bem diferente dos outros. E a mamãe Pata logo percebeu. E ela ficou pensando, os irmãos acharam que ele era um coitadinho. Então ficou todo mundo admirado, olhando para aquele patinho, pois achavam feio e esquisito. Por isso ele ficou conhecido como o Patinho Feio. Mas se vocês olharem direito, ele nem era tão feio, né? Após esse nascimento, toda essa expectativa da mamãe Pata pelo nascimento daquele patinho e de todos os seus filhotes, a mamãe Pata saiu com os filhotes para mostrar o ambiente onde eles iriam morar. Então ela saiu apresentando seus filhotes e o espaço onde eles iriam ficar. E os animais da fazenda, assim que viram aquele patinho, começaram a rir dele e chamavam ele de feioso, porque ele era
diferente dos demais. E aqui estava ele. Só que foram tantas coisas que esse patinho ficou recebendo daqueles outros animais, que ele ficou triste. E ele ficou triste pois não tinha ninguém que quisesse ser amigo dele. Ele não tinha ninguém que quisesse estar com ele. Não tinha ninguém para conversar e ele estava sempre sozinho. Então, cansado daquela solidão, cansado daquele sofrimento, o patinho não aguentava mais o desprezo dos animais. E ele resolveu ir embora. E foi embora, o patinho feio daquela fazenda. O patinho, ele caminhou por muito tempo, ele procurou muitos espaços, até chegar em um lago, onde havia alguns patos selvagens. Nesse lago, os outros patos não lhe deram muita atenção. E mais uma vez o patinho feio foi excluído de um ambiente onde ele achou que seria bem acolhido. E aqueles patos não quiseram conversa com ele. E ele saiu mais uma vez triste. Quando o patinho feio menos esperava, caminhando pelaquela floresta, apareceu um caçador assustando todos os animais. E ele saiu correndo pela mata. E o patinho feio resolveu continuar o seu caminho, pois ele nunca desistiu. Pois ali era um lugar que não era seguro para ele. E ele, acreditando que ele iria conseguir, ele seguiu o seu caminho. Mesmo assustado, mesmo com medo. Mais à frente, o patinho encontrou uma casa que morava uma senhora bem idosa, um gato e uma galinha. E lá ele pediu ajuda, porque ele precisava de ajuda. E ele pediu. E deixaram que ele ficasse apenas por uma noite. E disseram para ele que no dia seguinte ele teria que seguir. Por que eles disseram isso? Porque achavam o patinho feio e desajeitado. Mas mesmo assim eles ajudaram por uma noite. E assim que amanheceu o dia, o patinho saiu pela estrada e continuou o seu caminho, a procurar um bom lugar para morar. Vivendo aqui, acolá, o tempo foi passando e o patinho foi crescendo, crescendo, crescendo. E aqui já estava ele, em sua caminhada. Mas um detalhe me chama a atenção, que ele nunca desistiu. Ele sempre esteve ali, acreditando e tentando. Até que um dia, de repente, ele encontrou em uma linda lagoa 3 lindos cisnes. E nadavam alegremente. O patinho feio se aproximou, devagarinho, com medo do que ele já tinha vivido, pois ali ele tinha muito medo de não ser aceito. Porém, para sua surpresa, ele foi muito bem recebido por aqueles cisnes. E aqui estão os cisnes que aceitaram muito bem o patinho feio. Por um momento, ao mirar-se na lagoa, que o patinho já estava feliz naquele ambiente acolhedor onde ele chegou, o patinho viu seu reflexo na água e percebeu que não era mais um patinho feio nem desengonçado, mas havia se transformado em um belo e elegante cisne, encontrando a sua verdadeira família. Fim. E assim, nós concluímos a bela história do patinho feio, né, que nos deixa essa mensagem de sermos bem acolhidos, de tratarmos bem, de olharmos o outro, o ser humano principalmente, as crianças principalmente, com um olhar de aceitação, porque nenhuma é igual à outra. Então que eu deixo essa mensagem através dessa leitura, que vocês pais não comparem os filhos. Um é parecido com o outro, mas é irmão, mas são diferentes. E aceite cada criança como ela é, no seu tempo de aprendizagem, de desenvolvimento, e que não trate nem deixe a sua criança ser mais um patinho feio na história da vida dele. Tchau!
pessoal, eu agradeço a Domus pela acolhida na pessoa de Neri e até a próxima, se Deus quiser.